Olá, graça e paz. Estamos aqui trazendo para você mais uma palavra de fé e esperança para o seu dia. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar. E se não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ok? Nosso tema de hoje é: tudo é possível ao que crê. Certo dia, Jesus está indo e no caminho ele encontra um homem que está desesperado, clamando por ajuda. E ele então diz para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho. O rapaz era endemoniado. E uma hora o demônio o jogava no fogo, outra hora jogava na água. E muitas vezes tentou matá-lo. E Jesus então, olhando para aquele homem, disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Aquele homem questionou Jesus se ele pudesse. E Jesus falou assim: tu podes? É desta maneira que você se dirige ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? É desta maneira que você diz para mim, se tu podes? Isso é conjectura minha, mas eu tenho certeza que quando Jesus disse para ele, se tu podes, Jesus então olha para aquele homem e diz: você é capaz de crer? Se você é capaz de crer, tudo é possível. Então a fé faz maravilhas, a fé transforma vidas, a fé transpõe obstáculos, a fé rompe barreiras. E quem anda por fé não vive simplesmente preocupado com o dia de amanhã. E não fica preocupado com as coisas simplesmente terrenas. Porque as coisas terrenas, elas têm a sua fragilidade própria. Então, nós precisamos ter fé para enfrentar cada obstáculo do dia a dia, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E quem tem um Deus todo-poderoso não precisa ter dúvidas, não precisa viver simplesmente como se fosse alguém abandonado, esquecido e que não tem ninguém por ele. Nós temos que ter essa certeza de que Deus é por nós. Em Hebreus, no capítulo 11, o escritor diz que a fé vem de uma maneira tão grandiosa para nós que nós cremos naquilo que não vimos. Nós aceitamos aquilo que não vimos. Porque se você precisar ver para crer, isso não é fé. Fé acredita no impossível, no intangível. Fé acredita naquilo que nós não podemos tocar. Fé é saber que as coisas vão dar certo, mesmo que todo mundo acha que vai dar errado. Fé é saber que tudo vai funcionar da maneira como nós determinamos pela fé. Jesus disse que se nós tivermos fé, nós podemos transportar os montes. Se nós tivermos fé, nós podemos agir com grandeza, com excelência. Mas a fé não é um instrumento para engrandecer ninguém. O instrumento da fé é engrandecer o Deus que nos deu a fé. Porque o Deus que nos deu a fé é o mesmo Deus que nos salva mediante a fé.
através da sua graça. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Precisamos de Deus para ter fé. E precisamos da graça para que a fé, mediante a graça, aconteça o processo da salvação. Então aí, nós estamos garantidos e seguros porque cremos num Deus que tem todo o poder no céu, na terra e em todo lugar. E se você tem um Deus poderoso, a sua fé é uma fé viva e forte. Agora, se você não crê no Deus Todo-Poderoso, então você não tem fé. Porque fé é saber que vai funcionar cada engrenagem. É saber que cada passo que você der, não precisa saber se tem uma ponte na frente. Sabe que a ponte sempre haverá para aqueles que têm fé. E a mesma fé nos conduz a passos largos e firmes, porque caminhar por fé é caminhar sabendo para onde vai. Se você ainda hoje não tem fé, busque, peça a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de fé para sermos curados. Nós precisamos de fé para sermos tratados. Nós precisamos de fé para sermos transformados. Que Deus nos ajude a cada dia a viver esse processo de transformação, esse processo de crescimento, hoje e sempre. Amém.